Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Jogador de saída, jogador lesionado, reunião com o dono da SAF do Cruzeiro, treinamento pensando no São Paulo, dia de protesto também na Toca. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois do vexame, a derrota para a equipe do Mushukruna. 2 jogos e 2 derrotas. O Cruzeiro em situação bastante complicada. No grupo E da Copa Sul-Americana, o dia teve de tudo. Teve organizadas do Cruzeiro, Máfia Azul e outras torcidas fazendo protesto na Toca da Raposa 2, os alvos Alexandre Matos, CEO do clube, e também jogadores. Muitas faixas foram afixadas ali na Toca, depois retiradas pelos funcionários do Cruzeiro, mas foi um dia de protesto. Alguns torcedores, líderes aí dessas torcidas entraram na Toca, tiveram uma conversa, não quiseram revelar depois o teor dessa conversa, mas foi uma quinta-feira de protesto. Alguns jogadores tiveram que entrar por um portão do outro lado da Toca da Raposa 2 e não a entrada principal, mas foi um dia de mais cobrança. A situação cada vez mais complicada no Cruzeiro, nada dá certo e o time aí começou o Brasileiro, uma vitória e uma derrota. Na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 derrotas. E a situação, como eu disse, é bem complicada para se buscar a classificação. Lembrando que o próximo compromisso, ou os 2 próximos compromissos, serão fora de casa, contra Palestino no Chile e contra o mesmo Mushukruna lá em Riobamba, no Equador. Do jogo de ontem, uma péssima notícia. Matheus Henrique vai passar por cirurgia. Lesão de menisco, será operado nos próximos dias. E o jogador será desfalque por pelo menos 3 meses. Não é uma lesão simples de menisco, e sim uma lesão mais grave. E por isso, esse deve ser o tempo de recuperação. 3 meses afastado. Cruzeiro que já vem tendo dificuldade no seu meio-campo e agora perde um dos melhores ali da função, o Matheus Henrique, que se machucou logo no início do jogo diante da equipe do Mushukruna. Baixa no Cruzeiro. Baixa considerável para sequência aí até a janela. O Matheus Henrique não joga pelo Cruzeiro, vai ficar todo esse tempo aí em recuperação. Hoje foi dia também de reunião. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele recebeu na sede do Supermercado BH alguns jogadores, o CEO Alexandre Matos, os jogadores Cássio, William, Lucas Romero, Lucas Silva, Dudu. São esses que foram conversar com o Pedro Lourenço. Também o teor dessa reunião não foi revelado, mas uma reunião de cobrança, de se buscar uma alternativa, uma solução para o que vem vivendo o Cruzeiro neste momento. Depois os jogadores voltaram, né, para a Toca da Raposa 2, porque teve reapresentação, teve treino, começando a preparação para o duelo diante da equipe do São Paulo. É o jogo de domingo às 5h30 da tarde no Morumbis. E a principal informação do dia é com a saída de Marlon. O Marlon que foi titular diante do Mushukruna e hoje foi emprestado, é isso mesmo. Titular num dia, emprestado no outro. É o planejamento que vem fazendo o Cruzeiro e até concordo. Só que demorou, né? A saída do Marlon, que já vinha sendo aí badalada, né, há um bom tempo. O Cruzeiro teve a chance, inclusive, postei isso no meu Twitter. O Cruzeiro teve 2 oportunidades para fazer uma negociação com o Red Bull Bragantino para a vinda do Juninho Capixaba. Só que as partes não avançaram, o Cruzeiro resolveu bancar a permanência do Marlon e agora ele sai para o Grêmio. Tem uma cláusula que é a seguinte: se o Marlon fizer 20 partidas pelo Grêmio,
o Cruzeiro vai receber 3,5 milhões de euros. Cerca aí de 23 milhões de reais ele vai emprestado até o final da temporada com esse gatilho contratual. Muita gente até falando sobre Lautaro Dias, que o Atlético Paranaense tem interesse. A informação é que não existe negociação neste momento. A janela se encerra nesta sexta-feira, dia 11 de abril, tempo curto. Vamos aguardar se vem mais alguma movimentação aí no Cruzeiro. O fato é que o Marlon, aí sim, essa negociação próxima de ser concretizada deve ser finalizada nesta sexta-feira com o fechamento da janela. Informação da Itatiaia, lateral esquerdo Marlon tem empréstimo acertado ao Grêmio. Informação que vai ter mais detalhes daqui a pouquinho na turma do bate-bola. Vamos, claro, juntar mais informações referentes a isso, mas essa já podemos destacar. E o curioso, Marlon foi titular ontem, depois de certa rodagem, digamos assim, ou um rodízio seria o termo mais correto e utilizado aí publicamente no futebol, nessa posição da lateral esquerda, né? Vidalba jogou os principais testes aí do Leonardo Jardim, Kaique começou alguns jogos como titular e o Marlon foi testado ontem nessa atuação horrorosa do Cruzeiro contra o Mushuc Runa. Então ele não vai fazer parte da sequência desse projeto e o Marlon já foi pretendido em outros momentos justamente pelo Grêmio. Esse é o cenário pro duelo, pra sequência do Cruzeiro, né? Na temporada, vale lembrar que a janela de exceção do futebol brasileiro para atletas que disputaram campeonatos estaduais fecha justamente hoje. Então é a última oportunidade que os clubes têm de fazer movimentações nesse comecinho de temporada quanto ao elenco. Já mais repercussões desse dia seguinte, muito quente no Cruzeiro após uma derrota muito impactante e ações possíveis para o futuro do Cruzeiro também. Não tá legal, isso é um fato. Uma atuação bastante ruim, bastante negativa no Cruzeiro ontem pela Copa Sul-Americana. Meu caro Paulo Azeredo, fizemos aqui aquela roda de opiniões com o João Vitor, com o Edu Panzi. Agora eu quero notícia, a repercussão desse dia seguinte a uma derrota que tem repercutido com saída, com reunião, com cobrança e tem lesão também, né? Paulo Azeredo, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Vamos à ordem cronológica dos fatos, né? Depois do vexame de ontem, muita coisa acontecendo nos bastidores. E a primeira informação que trouxemos aqui mais cedo hoje na Itatiaia, no Rádio Esportes, a reunião com 4, que acabou sendo com 5 jogadores, na sede do supermercado BH, entre o Pedrinho e esses jogadores. A informação que eu tive dessa reunião é de que ela teve um tom mais de conversa mesmo, para entender o momento e o que estaria acontecendo com o Cruzeiro. O Pedro Lourenço, até já chegou a falar isso outras vezes, não entende o momento com investimento, com salário em dia, com estrutura boa e o time não desempenhando bom papel dentro de campo, principalmente coletivamente. E aí, por isso, chamou Cássio, Lucas Romero, Dudu, Lucas Silva e aí o outro que acabou também participando da reunião, o William. Então esse nome é um nome novo, né? Que a gente trazia a informação mais cedo de 4 nomes, mas o William também esteve presente na reunião, representando aí como líder o elenco do Cruzeiro. Essa reunião aconteceu, posteriormente os jogadores foram para Toca, porque o Cruzeiro se prepara para o compromisso dificílimo, que terá domingo, 5h30 no Morumbis, contra o São Paulo. E aí, depois veio uma informação muito ruim. Ontem já foi ruim ele sair do jogo, né? Que hoje, não sei se vocês concordam, é o melhor jogador do Cruzeiro, Matheus Henrique. E aí, lesão no menisco, joelho direito, pelo menos 3 meses fora, vai passar por cirurgia. Um pouquinho mais à tarde, protesto de parte das organizadas na porta da Toca da Raposa 2. O protesto direcionado principalmente para o CEO do clube, Alexandre Matos, e também para o grupo de jogadores, cobrando desempenho, cobrando raça, vontade, representar o Cruzeiro dentro do campo. E aí fecha o dia, Cirilo, movimentadíssimo do Cruzeiro, com a informação apurada aqui pela Itatiaia com exclusividade, do empréstimo do Marlon ao Grêmio. É curioso porque ele foi titular ontem, né, contra o Mushuc Runa e agora, ao que parece, fora dos planos, vai por empréstimo ao Grêmio até o final dessa temporada. E a informação que eu já pude apurar, Cirilo, o Cruzeiro não vai contratar um lateral esquerdo nesse momento. O Cruzeiro não quer um lateral, já tem o Vidalba e o Kaique, vai com esses 2 jogadores na temporada até então. E lembrando, a janela de exceção fecha hoje, amanhã. Né? Amanhã? Amanhã. É amanhã? Achei que era hoje. Boa. Amanhã.
Boa, Zeredo. Muitas notícias do Cruzeiro, vamos comentar rapidamente. Primeiro, o recado da Saudade, porque futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. Churrasco combina com Saudade Alimentos. Portfólio completo com mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a galera e ver seu time jogar. Saudade e o sabor de fazer bem feito. O Edu, ouvindo agora essa história da reunião trazida pelo Paulo Azeredo, e eu concordo com a reflexão que o João trouxe há pouco, de que você não pode conversar com um jogador de futebol da maneira como um outro emprego qualquer, um outro empregador qualquer conversa com o seu funcionário, né? A gente sabe que no meio do futebol há muito milindre e há pouca dependência financeira, né? Então o nível do diálogo, infelizmente, ou felizmente, tem que ser diferente. Mas, cara, eu acho que não dá pra aliviar pro elenco também não, né? Não dá... mas os caras estão desmotivados. Cara, desmotivado acho que tá o cara que tá me ouvindo agora no busão, voltando pra casa em pé. Saiu lá da região metropolitana, veio trabalhar em BH às 5 horas da manhã, tá voltando pra casa agora, igual uma lata de sardinha. Ou então o outro cara que ouve a Itatiaia o dia inteiro dirigindo 12 horas por dia pra conquistar a grana dele, pra pagar a conta dele, ainda consegue tirar uma graninha ali pra pagar ou um sócio torcedor ou o ingresso pro jogo pra ele ir de vez em quando, compra a camisa do Cruzeiro, compra o produto. Desmotivado talvez esteja esse cara, que tira de onde não tem pra gastar dinheiro com o clube do coração dele. Eu acho que quem ganha 1, 2, 3 conto por mês, e aí são milhões, né? Não é 3 mil reais por mês, esse cara tem a obrigação de entregar 100%. Mesmo se o seu patrão fala mal de você, mesmo se o seu treinador talvez não confie em você, você pode não ter organização. Entrega, acho que você tem que ter a obrigação. Você tem a obrigação de entregar, porque você é muito bem pago para isso também. Então acho que assim, por mais que os problemas do Cruzeiro vão além do elenco, e bem além do elenco, né? Já identificamos aqui essas questões relacionadas à gestão e à bagunça institucional que é o Cruzeiro atual, mas não dá para aliviar pros caras que estão jogando também não, viu, Edu? Eu acho... É interessante, né, essa reunião, mas eu acho que é da maneira equivocada, tá, Cirilo? Cada um pensa de uma maneira, mas ontem no pós-jogo eu falei que o dia seguinte, eu concordo com você, o Cruzeiro não poderia acordar hoje como se nada tivesse acontecido ontem. Ontem foi uma derrota, foi um vexame na história do clube e que deveria servir de lição. E ontem mesmo eu falava que hoje seria o dia de lavar roupa suja. Lavagem de roupa suja mesmo. Mas a reunião tinha que ser com todo mundo, cara. Deveria ter sido com o grupo inteiro, Pedro Lourenço, Alexandre Matos, Leonardo Jardim, todo mundo na mesma sala. Lavar roupa suja. Porque o Pedro com 5 jogadores, eu não sei se a opinião do grupo é a mesma dos 5, se há grupos dentro de um único grupo, como que fica o treinador fora dessa reunião, como que fica o CEO do clube fora dessa reunião, o que foi falado nessa reunião e o que vai ser passado para o grupo e para essas peças que são importantes no departamento de futebol, tanto o CEO como o treinador. Eu não concordo com a maneira com a qual foi feita, mas pelo menos algo foi feito. Uma satisfação está sendo dada para o torcedor. Sou contra torcedor ir para a porta de CT, mas hoje eu acho que eles acertaram. Porque a torcida também não poderia ficar passiva, porque ela não estava lá ontem. Ontem eles não tiveram direito nem de vaiar, nem de xingar, então tinha que ter ido hoje sim pra frente da Toca da Raposa e não fizeram nada demais. Não fizeram nada com violência, então acho que acertaram também os torcedores e tomara que mude, Cirilo. Tomara que não fique no discurso. Porque de discurso o torcedor do Cruzeiro tá cansado. E é só discurso errado. O que sai do clube é só coisa errada. E é o que tem atrapalhado numa parcela muito grande essa situação pela qual passa o Cruzeiro. Então tomara que a coisa, a partir dessa derrota, desse vexame, comece a mudar na vida do torcedor cruzeirense e na vida do clube do Cruzeiro. Tô com o João e tô com o Edu nesse comecinho do programa com mais opinião. Já tem informação com o Paulo Azeredo acompanhando o dia do Cruzeiro, movimentadíssimo, com reunião da diretoria com líderes do elenco, com atleta lesionado e vai perder alguns meses da temporada, com empréstimo de lateral. Informação que trouxemos há pouco no nosso plantão da cidade, né? O Marlon, vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Tem muita coisa acontecendo no Cruzeiro. A gente já pode fazer aquela primeira roda de opiniões também aqui, porque, João, é um momento muito impactante. A derrota para o Mushuc Runa é uma derrota que ontem na jornada eu definia, foi meio que um soco no estômago do torcedor do Cruzeiro. Porque não é simplesmente perder, né?
é a maneira como você perde, a maneira como você é dominado, como você é superado, a maneira, o recado, a leitura que o torcedor faz da atuação de ontem do Cruzeiro. E felizmente pro torcedor ele fez de casa, né? Não fez no campo. Cara, é muito preocupante essa reflexão quanto a projeto esportivo sobre esse momento do Cruzeiro, João. Eu ouvia ontem atentamente o fim da jornada esportiva da rádio e você e o Edu foram muito felizes quando colocaram a realidade do que aconteceu ontem, né? O Cruzeiro viveu uma das noites mais tristes da sua história. E o Edu foi muito feliz quando ele disse que aquele Cruzeiro que vinha ali de Série B com um elenco limitado, perdeu alguns jogos com partidas muito ruins, mas a gente esperava aquilo porque era a realidade daquele Cruzeiro. Esse Cruzeiro que tá aí, não. É um Cruzeiro que custa 20 milhões de reais por mês. É um Cruzeiro que custa uma fortuna, com o jogador recebendo 2 milhões de reais, com o empresário recebendo de comissão 200 mil por mês, como disse o próprio presidente do Cruzeiro. Eu acho que o que aconteceu ontem, João, tem que servir de uma reflexão profunda para a diretoria do Cruzeiro, se o Cruzeiro quiser se manter de pé. E a primeira reflexão é: dinheiro apenas não resolve problema. Com dinheiro você compra Ferrari, com dinheiro você compra jato, com dinheiro você compra mansão, mas com dinheiro, apenas dinheiro, não necessariamente você vai montar um time de futebol vencedor. Você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, você tem que ter pessoa certa no lugar certo, você tem que ter liderança. E liderança é diferente de chefia. Líder é aquele que te puxa para cima, que te puxa para frente, que te valoriza, que te dá a mão para você caminhar rumo ao desenvolvimento pessoal que, somado aos outros, fará o desenvolvimento coletivo. E o Cruzeiro está precisando de liderança no momento, de alguém que lidere, não de chefia. Não dá para a gente ver mais o presidente ou o dono da SAF do Cruzeiro indo para uma entrevista que ele deu, como deu para os nossos colegas do Jornal Tempo, para minha querida Dimara Oliveira e para os colegas que participaram lá no Tempo, e dizer o seguinte: olha, eu encontrei com o meu lateral e falei que o elevador estava igual ele, só subia e descia. Eu não sei o que é mais grave, se é o dono do clube falar isso para o lateral ou depois vir e verbalizar isso publicamente. Alguém precisa falar para o Pedro Lourenço que no futebol não dá para ser assim. Não é porque paga a conta, não é porque tem dinheiro que pode falar o que quer, do jeito que quer, quando quer e para quem quer. Porque não é assim que funciona. A maioria desses caras que estão aí também tem dinheiro. A maioria desses caras que estão aí, se não ganhar 2 milhões no Cruzeiro, ganha em outro clube. E jogador de futebol, com todo o respeito que todas as profissões merecem. Mas jogador de futebol é diferente do caixa do supermercado. Não que a profissão do caixa do supermercado seja pior ou seja inferior. Toda profissão é muito digna. Mas o cara que ganha 1.800, 2.000 reais por mês, ele tem uma dependência econômica diferente de um jogador que ganha há 10 anos na sua carreira 2 milhões de reais por mês. Às vezes aquele funcionário mais simples, ele vai aceitar coisas, ele vai ouvir coisas que não deveria ouvir, mas que o jogador de futebol que ganha 1, 2, 2,5, não vai aceitar, amigo. E tá protegido por um contrato, né? Um contrato longo, né? Você chega hoje para dispensar um funcionário que ganha 1.000, 1.500, 2.000, 1.000 ninguém ganha, né? Mas salário mínimo, salário e meio, é mais simples do mundo. Passa ali no RH, rescisão simples, facilitada, beleza. Agora vai rescindir o contrato de um jogador que ganha 1,5 milhão, que tem contrato de 3 anos com o clube, de 4 anos com o clube. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não tem jeito de você achar que você vai chegar em público, você vai falar que você contratou mal, que todos os seus jogadores são ruins, e que isso não vai ter consequência da porta do clube para dentro. Não adianta só botar o dinheiro, porque você botar o dinheiro e depois desancar seu elenco, você mandar botar o dinheiro, depois soltar áudio, falando mal do seu técnico, falando que ele bota o jogador, é só pegar o que aconteceu. Depois daquele áudio infeliz contra o Seabra, o Cruzeiro nunca mais foi o mesmo.
Só que depois do áudio do Seabra já teve a questão lamentável do Fernando Diniz. Agora um massacre em cima do diretor de futebol do Cruzeiro. E a pergunta é, o que é mais grave do que o que está acontecendo agora, é olhar para frente. Quem vai querer? Tá bom, você vai mandar amanhã o técnico embora. Qual técnico que vai querer vir trabalhar num clube que está virando uma frigideira de treinador? Qual jogador vai vir querer jogar num clube que está virando um forno de jogador? Qual diretor de futebol vai querer vir trabalhar no Cruzeiro para saber que na primeira derrota vai ter a bunda chutada na Praça 7? É muito grave o que está acontecendo. É muito sério. Nós estamos falando de uma instituição centenária, que é muito maior do que qualquer pessoa. O Cruzeiro foi maior do que Felício Brandi, do que Zezé Perrella, Alvimar Perrella, Gilvan, Ronaldo Fenômeno, e é maior também do que o Pedro Lourenço. Ele não é maior do que o Cruzeiro. E como disse o Edu Panzi ontem, quando perdeu o clássico, tem todo direito de reclamar da arbitragem. Agora tem que parar de transferir responsabilidade. Perdeu o clássico, no dia seguinte foi da indireta, falando que a culpa era de rádio, de imprensa. Ontem a culpa foi de quem? Foi de quem a culpa ontem? O Cruzeiro precisa parar de transferir as responsabilidades, assumir que a coisa está mal conduzida do lado de dentro, entender que não basta colocar dinheiro e que não dá para tratar todo mundo na ponta da bota, pô. Não tem jeito, nenhum clube sobrevive a isso, ninguém se mantém de pé assim, não. Pô, você contrata o cara, paga 2 milhões pro cara, e acha que porque paga 2 milhões, qualquer coisa que você vai falar, se o Gabigol não ganhar 2 milhões aqui, ganha em outro time ali do lado, porque essa é a realidade do futebol, gente. Alguém tem dúvida disso? Qual jogador de futebol vai aceitar ser tratado desse jeito, ir pra entrevista e desculpa o termo, e jogar caca na cabeça dos caras, pô? Alguém precisa falar a verdade. Alguém precisa dizer pro Cruzeiro a verdade. Não é assim que o mundo gira. Não vai tratar todo mundo do jeito que quer porque acha que tem dinheiro, não. Porque não funciona assim, não. O mundo corporativo, de gente de alto nível, não funciona assim. E o mundo do futebol também não funciona assim. Vai ser uma bomba relógio. E isso fará muito mal para o clube, fará muito mal para a instituição, Cirilo. O Cruzeiro está rompendo ponte atrás de ponte. Está rompendo relação atrás de relação. Só que o pior é que agora as relações que eram rompidas da porta para fora, o que já é um equívoco grave, porque ninguém vive isolado no mundo, o mundo não é uma ilha, né? Ninguém vai aceitar tomar tapa na cara por causa de dinheiro. Da porta para dentro também começa a acontecer. Funcionário pedindo demissão, gente deixando o clube, profissional de qualidade saindo do clube, jogador de futebol insatisfeito. Que é isso? Alguém precisa falar. A banda não toca desse jeito, não. Não adianta só colocar dinheiro, não, gente. Tem que colocar gestão e liderança. E liderar é diferente de chefiar. Ô Edu, o time de futebol, ele é claramente o reflexo do que está acontecendo fora das 4 linhas, né? O jogo de futebol, a partida entre Cruzeiro e Muxuque Runa, é um jogo de futebol jogado ali, ele pode ser bem jogado, mal jogado, o juiz pode dar uma falta que não tem que dar. Aliás, para mim ontem o pênalti no Dudu não foi, né? Poderia ser uma situação bem pior do que a que aconteceu no jogo de ontem contra o Muxuque Runa e o Cruzeiro perdendo por 2-1. Mas o nível de atuação ou de atuações, porque você fez um levantamento essa semana de um Cruzeiro que, desde que venceu bem a última vez e foi lá o duelo com o Botafogo no ano passado, o Cruzeiro demora 4 jogos para vencer uma vez. Num recorte de 4 partidas, o Cruzeiro vence uma. E essa não é ou não deveria ser a história do Cruzeiro. Não é só resultado, né? É o que eu estou dizendo daqui a pouco e o João trouxe esse olhar quanto à gestão. Vai além do resultado em si. É como você quer construir uma equipe vencedora. Como você quer fazer com que a sua equipe, com que o seu projeto seja um projeto positivo. Além da grana, né? Eu tenho dinheiro, eu vou contratar os caras que venceram em outros lugares, vou amontoar esses caras por aqui e vão ver o que dá. Mas o meu jeito é assim, eu vou fazer dessa maneira e você que se dane aí para fazer do jeito que eu quero. Alguns recados estão sendo dados e acho que o jogo de ontem, dentro dessa reflexão feita pelo João, foi gritante. O segundo tempo em especial, o primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente,
Mas segundo tempo, cara, teve gente que entrou no segundo tempo caminhando dentro de campo. Os gols que o Cruzeiro leva, com o jogador a 1 metro da bola e o cara não vai na bola. Não tô dizendo que o cara tá fazendo corpo mole, tá andando dentro de campo, não quero tomar esse tipo de reflexão, não tô na cabeça do cara. Mas o campo é reflexo do projeto esportivo. E o projeto esportivo do Cruzeiro precisa passar por um choque urgente. Senão, nós já vimos resultados que projetos esportivos ruins levaram clubes que gastam muito a passar por problemas piores depois, Edu. O João falou bastante a respeito de gestão e eu concordo muito com o que ele disse. Você tocou na palavrinha, né, ou num ponto de projeto esportivo. O que me parece é que o projeto esportivo do Cruzeiro é vencer o próximo jogo. E isso é muito perigoso, né? Porque se o treinador fica ali 1 mês e meio, 2 sem vencer ou com o time não rendendo, ele não serve mais, ele precisa ser trocado. E é isso que aconteceu com o Seabra, aconteceu com o Diniz e me parece caminhar para acontecer com o Leonardo Jardim, que tem pouquíssimo tempo e pouquíssimos jogos à frente do Cruzeiro. Então é um caminho errado. Esse projeto esportivo, entre aspas, quando parece pra gente que é apenas vencer o próximo jogo. E falando um pouquinho do campo, ô Cirilo, a perspectiva é a pior possível, porque o Cruzeiro não tem pausa para treinar. O Leonardo Jardim não vai ter tempo se quiser mudar uma ideia de jogo e trabalhar isso com os atletas. Ele não vai ter o dia a dia. O Cruzeiro até o final do mês tem 6 jogos, a gente está falando de 20 dias. Ele não vai ter tempo para mudar o desenho, a ideia de jogo dele com os jogadores. Que horas esse Cruzeiro vai melhorar? O Edu, e ele tá errado também, na minha opinião. Porque o que ele tem dito a respeito do elenco do Cruzeiro, quem ele tem é esse time aí, cara. O time que o Leonardo Jardim tem é esse que tá aí. A não ser que o Pedro Lourenço tenha prometido fazer uma grande revolução pro cara. E eu duvido que tenha prometido. Quantas rodadas tem até lá? Não, e eu duvido que tenha prometido. Quantas rodadas tem daqui até a janela do meio do ano, gente? É isso aí. Tem pelo menos 10 jogos, não tem? Tem, não tem mais, eu acho. Tem mais, não tem? Mais, deve ter uns 15 jogos. Então, peraí, o Cruzeiro pode abrir mão de 15 jogos do Campeonato Brasileiro? Não pode. Ontem na jornada... Cara, não tem jeito do técnico também ir pra toda a coletiva e falar o seguinte, pô, o elenco que eu tenho é esse, ora, pois. Mas é o reflexo. Os jogadores que eu tenho são esses. É o reflexo. Eu vou ter que colocar 2 para marcar 1, vou ter que ter 20 em campo. Ué, peraí, que jogador que vai correr pra esse técnico? Que jogador, Edu, que vai correr pra um técnico que toda coletiva fala que o elenco dele é ruim, não é o que ele queria, não é o que ele montou, desde o início do trabalho. Desde a primeira coletiva do Leonardo Jardim, ele faz questão de deixar claro que não é o elenco que ele queria. Mas quando ele vê, ele já sabia que era com esse elenco que ele iria trabalhar. Ô João... E a direção ainda reforça isso, pô. Não é o Leonardo Jardim. O Cruzeiro virou um clube de recado. É isso aí que eu ia dizer. É o dono que manda recado pro CEO, que manda recado pro camisa 10, que manda recado pra torcida, que manda recado pra imprensa, e aí vem o treinador que manda recado pro elenco e o goleiro que manda recado pro sistema defensivo, que manda recado pro treinador. Tudo isso via microfone. Virou um clube de recado. Porque tá faltando liderança. Claro, isso é óbvio. Cada um espetando o outro. E isso é visivelmente sentido dentro do clube. E a minha preocupação, dando sequência ao raciocínio, é que sem tempo pra treinar, é muito complicado mudar. Os próximos jogos do Cruzeiro, o adversário é o favorito. O São Paulo é favorito, o Bahia é favorito. Vocês acham que ficou bom o sorteio da Copa do Brasil? Com esse futebol que o Cruzeiro tá jogando, eu não acho, não. Ou você acha que vai ser simples vencer o Vila de Goiás? O Vila de Goiás é pior do que o Muxuque Runa? Não. Eu não sei se o Vila é pior do que o Muxuque Runa, se é pior do que o América que o Cruzeiro não ganhou, se é pior que o Atlético que o Cruzeiro não ganhou, se é pior que o União Santa Fé que o Cruzeiro não ganhou. O Cruzeiro ganhou do Mirassol, mas o Mirassol foi melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que piora a cada jogo, ele não melhora a cada jogo. E sem tempo pra treinar, porque é um jogo a cada 3 dias, você só tem tempo pra recuperar. Se você tá a cada jogo piorando, se você não tem tempo pra treinar, qual que é a perspectiva? É por isso que a gente fica muito focado também no assunto externo, que eu acho que tá implodindo. Você falou aí, a gente, né, todo mundo falando da entrevista do Pedro Lourenço pros companheiros do Tempo. Algumas frases do Leonardo Jardim ontem na coletiva, se o Pedro abalou o vestiário, ele acabou de implodir. Com certeza. Ele acabou de implodir o vestiário. Com esse elenco aí, nem dando 100 treinos eu vou melhorar. Pô, mas peraí, o elenco que você falando tem, da bola amigo. aérea, né? E você lá atrás aceitou assumir esse elenco. Você sabia que não tinha janela pra contratar.
Você sabia, então você vai ter que trabalhar com o que tem e vai ter que trabalhar muito melhor do que tá trabalhando. Uma coisa é você chegar no jogador e discutir da porta para dentro. Gabigol, vamos melhorar o posicionamento, entrega mais, corre mais, quero você sim, assado. Cássio, vamos aqui ajustar a defesa, como é que faz? Isso é uma coisa. Outra coisa é ser para um microfone, ou para vários microfones, porque isso tem se repetido, e desancar seu elenco. Quem que vai correr para você? 2019, o time do Cruzeiro não era ruim. Longe disso. Não era ruim. E chegou onde chegou por causa da baderna que tava. E aí, mensagem de Thiago Neves para Zezé Perrella, e isso tudo foi criando um caos que terminou onde terminou. E tudo vai vazando, né? Claro. Naquela época também. É assim, essa história do Jardim na entrevista é o reflexo do clube também. Todo mundo fala da maneira que quer, no momento que quer. É o diretor que fala internamente e o áudio vaza. É o presidente que fala para escalar e o áudio vaza. É o diretor da base que fala e o áudio vaza. É o camisa 10 que manda recado quando não é perguntado sobre o assunto em entrevista. É a entrevista do presidente e a entrevista do treinador. Tudo no Cruzeiro vaza. Tem um grande líder que eu conheço, que admiro muito, que ele fala sempre o seguinte: na vida você precisa toda manhã tomar 2 vacinas. Uma de humildade e outra contra a prepotência. O Cruzeiro tá precisando disso, né? A turma tá precisando tomar uma vacininha aí na barriga, de humildade, de pé no chão, de dinheiro não compra tudo não, gente. Nós vamos continuar falando. Nem todos. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!